Olha, eu quero falar agora da cerimônia de posse da nova ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, que se transformou num ato de desagravo à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, depois dela ter sido alvo ali de senadores no dia anterior. A Marina abandonou a audiência da Comissão de Infraestrutura do Senado depois do senador Plínio Valério dizer que, como ministra, ela não merecia respeito. A sessão foi marcada por provocações, teve muita interrupção, embate. O senador Marcos Rogério falou que ela tinha que se colocar no lugar dela. E aí ali as ministras classificaram a ministra Marina Silva como guerreira e disseram que os ataques foram estarrecedores e também elogiaram a postura da ministra de deixar a sessão. Vamos acompanhar. Mais uma vez nós ficamos estarrecidas, a gente nunca imagina que vai acontecer de novo, não é? Porque são décadas de muita luta das mulheres, né, no sentido de serem respeitadas, de serem tratadas de fato com igualdade. As mulheres na política já mostraram a que vieram, a sua garra, a sua responsabilidade, a sua competência e ver isso acontecer com a ministra, justamente com a ministra Marina, que é uma mulher que tem uma história incrível, né, de resistência e que de fato nunca abaixou a cabeça, foi enfrentando tudo e hoje é reconhecida no mundo pelo trabalho que faz. E justamente porque o tema do meio ambiente, do clima, é um tema polêmico, é um tema que contradiz muitos interesses, ela volta e meia, né, é atacada e tem sempre um contraditório. Mas ela é muito digna, ela é muito firme e ela disse que ela jamais será submissa. Acompanhamos então a ministra da Mulher. Bom, eu quero saber de você, Fábio Piperno, como é que você avalia um dia depois dessa situação envolvendo Marina Silva e os senadores. Eu vi vários analistas fazendo a comparação da Marina Silva no Senado e da própria CPI das Bets recebendo a influenciadora digital Virgínia. Então, muitos senadores de oposição ali dando tchauzinho, tirando selfie, agradecendo a Virgínia, falando que são fãs, ao mesmo tempo em que com a Marina Silva disseram que ela não merecia respeito ou de que ela deveria se colocar no lugar dela. Foram críticas que apareceram nesses dias e que eu quero colocar agora sob a análise e o conceito de vocês. Começo contigo, Piperno. Não, inclusive o site sensacionalista diz que se a Marina fosse lá para jogar, para ensinar como que aposta em bet, talvez ela tivesse sido melhor recebida pelos nobres senadores, que inclusive ensinaram a população outro dia como se joga o jogo do tigrinho, né? Apareceu lá um influenciador que ensinou os senadores atentos lá, né, hipnotizados por aquilo. Aquilo foi uma pouca vergonha, né? Mas eu repito o que eu disse aqui ontem, eu duvido que teriam agido assim se fosse, por exemplo, se o convidado fosse o ministro Rui Costa, nos velhos tempos aí, o ministro Flávio Dino. Quer dizer, mandar a ministra se colocar no seu lugar e o outro dizer que, nossa, dá vontade de enforcar e tal. Isso foi em outra ocasião, né? Sim, o ministro Plínio falou isso lá atrás e agora falou que não respeitaria a Marina ministra, somente a Marina mulher. Senador Plínio Valério. Mas, de qualquer forma, houve um excesso, quer dizer, um excesso não, uma deselegância total. E houve sexismo, sim, e perderam a oportunidade, inclusive. E aí eu faria questionamentos à ministra, porque eu não concordo com toda a defesa que ela faz em relação ao projeto que foi lá, enfim, debatido, da construção, da pavimentação da estrada, e perderam a oportunidade exatamente de mostrar para a nação mais detalhes sobre uma obra que é tão importante para aquela região. Ô, Gustavo Segré, houve também ali uma crítica sobre a falta de defesa de senadores da base governista, de gente do próprio governo que ficou em silêncio diante do que muitos chamaram de ataques à ministra Marina Silva. Como é que você acompanha o rescaldo dessa história? Eu não sei se foi um ataque... Primeiro, se foi um ataque da oposição a um ministro que é mulher. Não é a uma mulher que é ministra. E faço essa ressalva porque, da mesma maneira que muita gente do governo, agora ouvíamos a declaração da ministra das Mulheres, é tão enfática em defender, e está certo que defenda a mulheres, porque faz parte do seu objetivo como ministra, eu não lembro de ter visto nenhuma observação sobre as mulheres, inclusive do governo, quando foi detectado, investigado e julgado
que o mandante do assassinato de Marielle Franco não tinha nada a ver com o governo Bolsonaro e era um homem. Mas nesse caso ninguém se manifestou. Não foi um manifesto enfático contra esse deputado, que foi o mandante, segundo a justiça, pelo menos, da Marielle Franco. Não vi nenhuma declaração de nenhuma das mulheres, inclusive da época ministra das Mulheres, quando uma das ministras foi acusada, ou foi teoricamente agredida moralmente, sexualmente, ou sei lá, por um dos ministros do próprio governo. Então, teria que equiparar, ou seja, se é contra e vamos defender a mulher, defendam todas as mulheres. Tem um monte de mulheres que estão presas pelo 8 de janeiro, que estão passando dificuldades de saúde e ninguém se preocupa por essas mulheres. Então dá a sensação de que a única preocupação é mulher de esquerda. Mulher de centro e direita não interessa para a defesa das mulheres. Incongruente. No caso do assassinato lá da Marielle, essas mesmas mulheres não pressionaram também pela elucidação do crime e punição dos culpados? Não, era mais fácil culpar o Bolsonaro. Quantas vezes poderia ter sido feito em relação aos colocar alguma deputadas, senadoras mulheres do PT fazendo alguma gestão contra o mandante, que era também deputado. Não tem manifestação defendendo a uma falecida. Fala, Zé. Esse é um episódio assim, que vai pregar contra o Congresso Nacional, né? Esse tipo de agressão, esse tipo de debate, ele não cabe numa casa parlamentar. A Marina sabe muito bem como lidar no Senado Federal. Ela foi senadora por 2 mandatos pelo Acre, foi deputada federal e hoje é deputada por São Paulo. Até ironizaram lá, dizendo que ela, apesar de ser lá dos Seringais, do Acre, hoje ela é da Avenida Paulista. O grande debate ali era o licenciamento de obras na região norte. Eu estou acostumado aqui a ouvir deputados e senadores daquela região que falam horrores da situação. São ex-governadores, são senadores que dizem o seguinte: não pode construir uma escola, não pode melhorar uma cidade, porque 80% do território são ocupados ali por reservas florestais, ou reservas indígenas, né? E não há o que fazer. Isso aprisiona o ribeirinho, que é o pessoal que mora próximos aos rios, né? Aprisiona toda a população mais pobre da região, e foi com esse ímpeto que esses senadores chegaram. Eu antecipei ontem ali exatamente sobre esse choque. E a ministra Marina, e muitos elogiam ela por isso, né, chegou para fazer exatamente esse choque. E a falta de apoio do governo foi uma falta de apoio pensado, porque o governo está dividido. Os petistas não apoiam de todo a Marina Silva. E ela já saiu atirando do governo do PT, do governo Dilma. Saiu atirando, falando mal do governo, né? E ela é assim. Então foi uma reação a ela se portar daquele jeito lá no plenário da Comissão de Infraestrutura. Puxou a mão do presidente, por isso que ele falou exatamente daquela maneira. Então, assim, o Congresso perde em imagem diante de uma situação igual àquela. Isso não é para acontecer, mas acho que a ministra Marina contribuiu muito por isso. Fala, Gani. Olha, eu concordo com o que o Zé trouxe. Eu não vejo que teve ali um ato de sexismo, agressão, por ela ser mulher. Eu já presenciei outros depoimentos, outros convidados. O próprio ministro Sérgio Moro, quando fazia parte do governo Bolsonaro, uma vez ele foi ao Congresso, foi extremamente hostil. Na CPI da Covid, vários médicos, independentemente do sexo, e aí a gente não está nem falando de políticos, né? A gente está falando de profissionais da saúde também, extremamente desrespeitados. Então, não vejo que foi uma questão, né, de sexismo. Eu acho que esse discurso interessa muito à esquerda em transformar absolutamente tudo em sexismo. Agora, houve de fato uma situação ali de falta de respeito, né? Não é protocolar, não é da instituição Congresso Nacional tratar e receber alguém daquele jeito, fazer aquele tipo de arguição. Evandro, eu acredito até que quando você faz arguições técnicas, né, e sem aquele recorte para a rede social, o efeito funciona muito mais.